Alex, with the case of Venezuela, Alex, sobre o caso da Venezuela, parece que nos Estados Unidos, não sei se você viu as últimas pesquisas, a CBS informou que cerca de 70% dos americanos são contra a guerra na Venezuela, contra qualquer tipo de intervenção lá. even Até Rand Paul tem falado sobre isso, e outros políticos também. Thomas Massie, Marjorie Taylor Greene. Aliás, ela renunciou ao cargo. Como você vê o caso da Venezuela? Por um lado, me parece que Donald Trump está intensificando as coisas. Todo mundo fala sobre as armas, os bombardeiros indo para a região. Dá a impressão de que os Estados Unidos podem atacar a Venezuela. Por outro lado, Trump diz que pode considerar conversar com Maduro. Qual é a sua visão sobre o que está acontecendo com a Venezuela? understanding of what's going on toward Venezuela. Okay, I'll share my understanding, even though I'm not sure that I'm Ok, right about vou this. compartilhar o que eu entendo, mesmo sem ter certeza se estou certo sobre isso. Acho que Donald Trump pode estar exercendo pressão sobre a Venezuela, da mesma forma que vinha aumentando a pressão sobre o Irã há alguns meses. Sabe, houve uma época em que eles estavam enviando todos aqueles porta-aviões e bombardeiros estratégicos para Diego Garcia e tudo mais, e parecia que os Estados Unidos iam começar uma guerra de mudança de regime contra o Irã. Mas isso nunca aconteceu. Então acho que talvez estejam fazendo a mesma coisa agora, por algum motivo. Sempre duvidei que fosse por causa do petróleo, porque o petróleo seria a explicação óbvia. Mas se essa for a razão para a guerra, então Trump estaria desperdiçando os recursos militares dos Estados Unidos e o dinheiro dos contribuintes em algo que basicamente acabaria sendo um presente para Wall Street e para a City de Londres. Basically, something that would turn out to be a gift to Wall Street and the City of London. So if he ends up doing Então, that, then se ele acabar fazendo isso, terei que revisar minha posição sobre Donald Trump. Mas me parece que talvez o governo Maduro, em algum momento, tenha feito um pacto com o diabo. E eles fizeram certas coisas que agora estão sendo tratadas nos Estados Unidos. Uma coisa que sabemos é que quando a guerra começou na Ucrânia em 2022, alguém no governo Biden pensou, bem, precisamos de petróleo. Porque veja, com o fraturamento hidráulico americano, com o petróleo que se obtém do fracking, não é possível extrair combustível de aviação, nem diesel. Então, para coisas como aviões, tanques e caminhões pesados, esse petróleo é inútil. Mas a Venezuela tem petróleo pesado, do qual é possível derivar todos esses componentes. oil from which you can derive all those components. So, Biden administration sent Então, a o delegation governo to Biden Caracas. enviou uma delegação a Caracas e eles fizeram um acordo. Não sabemos exatamente qual foi esse acordo, mas suspenderam um monte de sanções contra a Venezuela. E uma parte desse acordo, e aqui estou completamente especulando, não sei disso, pode ter sido que Biden, ou parte do plano de sua administração, fosse inundar os Estados Unidos com imigração ilegal. Parecia que eles particularmente não se importavam com o elemento criminoso. Então talvez parte desse acordo tenha sido: ei, por que vocês não esvaziam suas prisões e mandam essas pessoas para os Estados Unidos? É aí que o governo Trump pode ter muita bronca com o regime de Maduro. E outra coisa é que parece que a Venezuela fez parte do processo de manipulação eleitoral nos Estados Unidos. The election rigging process in the United States that there were Havia servidores e equipes de desenvolvedores baseados na Venezuela, assim como na Sérvia, entre outros lugares, que aparentemente desempenharam um papel significativo na manipulação das eleições dos Estados Unidos. Operações bastante sofisticadas para garantir que o candidato desejado vencesse. E eu acho que isso é apenas um palpite novamente. Talvez o motivo de Trump estar acumulando toda essa pressão sobre o regime de Maduro seja forçá-lo a cooperar, porque talvez isso vá se tornar outra grande investigação que poderia ser extremamente prejudicial para o DNC, você sabe, seus oponentes políticos. E então talvez Maduro, para evitar uma guerra, ou para evitar sofrer o mesmo destino de Muammar Gaddafi, tenha que entregar o que se pede. E se ele o fizer, bem, isso pode ser algo tão grande quanto as investigações anticorrupção em andamento em relação à Ucrânia. anti-corruption investigations going on with respect to Ukraine.
Acho que o único ponto que conecta a Venezuela à Ucrânia e a situação no Oriente Médio com Israel e Irã é o Marco Rubio, Alex. O que descobrimos porque estávamos criticando o Witko pelo que ele está fazendo na Ucrânia e nas negociações com o Irã é que há apenas 2 dias, o ministro das Relações Exteriores do Irã disse que eles haviam chegado a um acordo 3 vezes com Steve Witko. Ele comunicou isso a Washington, o que, na minha opinião, significa Marco Rubio. Depois ele disse que não concordaram com isso. A mesma coisa está acontecendo com a Ucrânia. Se algo acontecer na Venezuela, na minha opinião, tudo gira em torno do Rubio, sua posição e a forma como ele está pressionando por isso. Sim, eu sei. Isso definitivamente faz parte da equação. Mas veja, isso é um conflito interno dentro do governo Trump. E pelo menos no que diz respeito a esse acordo de paz de 28 pontos com a Ucrânia, parece-me que Marco Rubio foi colocado na linha. Acho que Rubio e Kellogg podem estar representando o lado perdedor de toda essa história. Porque veja, Kellogg está fora. Parece-me que até o caso Epstein também faz parte da equação. É difícil conectar os pontos de forma precisa a ponto de se poder apontar algo com confiança. Mas dá para ver que um dos senhores sombrios da City de Londres caiu, Lord Mandelson. Não sei se isso tem algum significado, mas o príncipe Andrew foi destituído de seus títulos. Ele basicamente se tornou um cidadão comum. Muita coisa está acontecendo, e acho que boa parte disso ocorre nos bastidores. Coisas que não são mencionadas em comunicados de imprensa ou coletivas, coisas feitas, sabe, no estilo gangster. E claro, sempre haverá quinta-colunistas em qualquer governo, e Marco Rubio e Kellogg podem muito bem ser esses quinta-colunistas. Mas para mim, neste momento, entender a questão da Venezuela é muito complicado, porque eu simplesmente não acredito na dimensão do tráfico de drogas nisso tudo. Nem é isso. A Venezuela estaria em 10º lugar na lista de problemas se o objetivo fosse combater as drogas. O petróleo, como garantia, pode fazer parte disso, mas também não acho que seja esse o motivo. Acho que talvez tenha a ver com esses imigrantes ilegais e com a interferência nas eleições dos Estados Unidos. Vamos descobrir, mas ainda acredito que Trump não vai entrar em guerra contra a Venezuela. Acho que isso é apenas uma forma de aumentar a pressão sobre o regime de Maduro para que ele entregue seja lá o que for que Trump está tentando extrair dele. Porque iniciar uma guerra, há todo tipo de coisa que pode dar errado. E não acho que Trump precise disso na preparação para as eleições de meio de mandato do próximo ano. Sabe, como um grande fiasco no Caribe. Não acho que ele esteja atrás disso. Então, mesmo que Rubio esteja pressionando por uma mudança de regime na Venezuela e depois uma mudança de regime em Cuba e assim por diante, duvido muito que Trump vá apertar o gatilho nisso, porque acho que há desvantagens demais para ele e praticamente nenhuma vantagem. Qual seria a vantagem? A vantagem é o colateral para Wall Street. Isso não vai parar o tráfico de drogas porque, veja bem, talvez alguma cocaína venha da Venezuela, mas não o fentanil. Se você quisesse combater o fentanil, teria que combater a cocaína. Teria que ir ao Canadá, teria que ir ao México, teria que ir atrás dos bancos que lavam dinheiro. Essa deveria ser sua prioridade número 1 ao fazer isso. Mas eles não estão fazendo isso. Então é outra coisa. Acho que o tempo dirá, saberemos mais com o tempo. Mas o lado bom é que muita gente está fazendo um ótimo trabalho investigativo, então o quadro vai se esclarecer. Na verdade, Alex, não sei se você ouviu o Maduro falando sobre o caso das drogas. Ele disse que 85% desses negócios são feitos nos Estados Unidos, dentro do sistema bancário americano. Com certeza. Não. Com certeza. Toda a estrutura do cartel de drogas não poderia existir de forma alguma sem não apenas apoio, mas o total respaldo dos bancos que lavam dinheiro.
Esses cartéis de drogas mexicanos vendem cerca de 400 milhões de dólares em drogas por semana, e é tudo em dinheiro vivo. Eles não te emitem uma fatura para você pagar com cartão de crédito ou débito, é tudo em espécie. Então, eles recebem cerca de 400 milhões em dinheiro por semana. O que você faz com esse dinheiro? Você precisa de um banco que lave o dinheiro para limpá-lo e colocá-lo nas suas contas, porque depois eles acabam comprando helicópteros e granadas propulsadas por foguete e tem submarinos. Eles têm todo tipo de equipamento muito sofisticado, caro, de nível militar, os cartéis mexicanos. E você não pode comprar isso com dinheiro empilhado em paletes. Você precisa ter contas bancárias limpas. E então, sabe, quando você tem contas bancárias limpas, alguém é um signatário autorizado. Enquanto isso, se você só tiver dinheiro em armazéns, qualquer cara que esteja guardando dinheiro pode dizer: ei, por que não pegamos esse dinheiro? Por que temos que guardá-lo para o chefe? Podemos montar nosso próprio cartel e ficar com esse dinheiro. Isso seria um imã, não apenas para os membros de nível mais baixo do cartel, mas até mesmo para as forças de segurança ou o exército. Eles também iriam querer colocar as mãos nisso. Se o dinheiro está no banco, você não pode tocá-lo. Só o El Chapo Guzmán tem a assinatura na conta e o diretor financeiro dele. Essas são as únicas pessoas que podem lidar com esse dinheiro. Então, dessa forma, o banco praticamente consagra a liderança e a hierarquia do cartel. Sem os bancos que lavam dinheiro, eles se fragmentariam em 1000 grupos rivais, que provavelmente cuidariam da maior parte da aplicação da lei entre si, porque se matariam por causa de todas aquelas pilhas de dinheiro. E assim, tudo desabaria. É por isso que é preciso ir atrás dos bancos. Há alguns meses, ouvi uma entrevista com um cara do FBI de Trump que falava sobre grandes laboratórios de fentanil em escala industrial no Canadá. Ele disse que os bancos canadenses faziam parte de toda a operação. Então eles entendem o problema. A Venezuela não está na mesma categoria, é uma questão diferente. E novamente, saberemos com o tempo. Talvez nunca saibamos com certeza, mas não é disso que estão falando. It's not what's being talked about.